E hoje nós vamos compartilhar de uma palavra em que o Senhor foi direcionando. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias 18. Antes disso, eu queria chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos orar com elas. Elas vão estar subindo para a sala. Amém? Senhor, nós oramos a Ti. Entregamos em Tuas mãos cada criança aqui esta noite. Nós sabemos que delas é o reino dos céus. Pai, que o Senhor venha guardar, proteger. Meu Deus, e que elas possam receber aquilo que o Senhor tem para cada uma. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem subir. E você abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Com o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor e disse: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, entregamos este período em Tuas mãos. Pai, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Meu Deus, que a Tua palavra venha entrar, ó Pai, e fazer morada em nossas vidas. Meu Deus, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Edifica, Senhor, as nossas vidas. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. E nós vamos falar um pouco dessa parábola, né? Do vaso do oleiro, né? O oleiro e o vaso. E é interessante que Jesus, ele gostava muito de falar de parábolas lá no Novo Testamento. E Deus também usava deste método também para falar com o povo. E o mais interessante disso, lá no Velho Testamento, né, quando nós encontramos uma parábola, e essa parábola aqui é uma parábola que nós podemos chamar de parábola viva, né? Foi algo que, além de ser falado, foi visto, né? Jeremias, ele viu o oleiro trabalhando com aquele vaso. E é interessante, né? Como que Deus, ele é criativo. Como que Deus, ele é perfeito. Como que Deus, ele consegue falar de uma forma conosco em que nós podemos até dizer que não há dúvidas naquilo que o Senhor tem falado conosco, né? Porque é tão direto, não é verdade? Até quando a gente vai explicar algo para alguém, né? Aí às vezes a pessoa não está entendendo aquilo que a gente está falando. A gente até às vezes usa a frase, né? Você está entendendo o que é que eu desenho? Não é assim que a gente fala? Deus, ele desenhava para nós através das parábolas. E nós podemos assim entender através da palavra dele,
de uma forma lúdica, de uma forma simples, objetiva, nós conseguimos entender e aprender aquilo que ele tem para nós. E como toda boa parábola, né, ela tem algo que nós podemos extrair de bom. Há uma moral, né, a moral da história, há aquilo que nós podemos extrair, aprender e guardar para nós, né, aquilo que o Senhor tem para nós. E essa parábola, né, vivenciada pelo profeta Jeremias, nós vamos falar agora dela em alguns passos, né? Nós vamos aí falar dos versículos, pontuando, né, um a um, e entendendo o que Deus estava direcionando, o que o Senhor estava mostrando para aquele profeta. E nós vamos começar aí, né, o oleiro e o vaso. O oleiro, Deus. Vaso, o homem, né? E nós vamos começar aí com o versículo 1 e 2. Eu queria até pedir para você já deixar até separadinho assim, que a gente vai... Mas tem mais uns outros aí que a gente vai pedindo. No texto fala assim, 18, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: e desce à casa do oleiro, te farei ouvir as minhas palavras. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem estava falando com Jeremias ali naquele momento? Deus. Deus estava falando com Jeremias. Mas aí agora eu tenho outra pergunta. Se Deus já estava falando com Jeremias ali naquele lugar, porque ali diz, né? Deus falou com Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro. Se Deus já estava falando com Jeremias, por que Deus pediu para Jeremias descer até a casa do oleiro para ele falar com ele? Olha que coisa assim, interessante, né? Por quê? Por que Deus falou com Jeremias? Se já estava falando, né? Vamos pensar assim, né? Isso aí são os mistérios de Deus, né? Deus já estava ali, Jeremias já estava tendo uma intimidade com Deus, Deus estava falando profundamente ali no coração de Jeremias. Olha que coisa gostosa, Jeremias ouvindo a voz de Deus. Mas aí Deus: levanta-te, desce até a casa do oleiro, que eu vou falar com você. O que nós podemos aprender com isso? É que Deus, Ele quer falar mais conosco. Deus quer falar mais com você. Deus quer falar mais comigo. Deus quer falar mais. Deus quer falar mais. E essa noite, eu posso dizer com toda certeza que Deus quer falar mais com você. Deus já tem falado com você. Deus fala conosco o tempo todo. Em todo tempo o Senhor, Ele fala conosco através de atitudes, através de ações. As coisas que a gente vê, às vezes eu fico contemplando, sabe, a natureza, o mundo. Eu olho para o céu, vejo as estrelas e fico pensando: nossa, tudo quanto o que Deus fez é bom. E Deus fala conosco em todo tempo. Mas o que eu quero deixar para você essa noite é que Ele quer falar mais com você. Ele quer falar mais com você. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que interessante, o Senhor, Ele fala conosco. Ele fala sim, mas Ele quer falar mais conosco. Ele quer falar mais. E o interessante é que através da parábola, é que Deus,
ele nos mostra que ele quer nos levar em um lugar de profundidade. Um lugar em que nós poderemos ouvir ele falando profundamente em nossos corações. Existem níveis de revelação de Deus que nós não vamos conhecer se nós estivermos no raso. Existem níveis de revelação do Senhor. A voz do Senhor, ela pode falar profundamente mais quando nós estivermos num lugar de intimidade, num lugar mais profundo, quando nós nos adentrarmos à presença do nosso Senhor. E houve um comando de Deus para Jeremias. Deus disse: levanta-te. Levanta-te. Esse nível de intimidade, ele só vai acontecer quando nós obedecermos ao comando do Senhor. Níveis de intimidade com o Senhor só vão acontecer quando você, nós resolvermos, nós ouvirmos o comando do Senhor e nós obedecermos aquilo que Ele tem falado. Deus já estava falando com Jeremias. Jeremias poderia até, ser um filho mal criado. Senhor, já está falando, estou aqui, pode continuar. Mas Jeremias obedeceu. Ele obedeceu às ordens do Senhor. O interessante, que também, esse ano nós temos aí como tema de mergulhar. E é sempre bom a gente lembrar disso, mergulhar. Ezequiel 47, que fala que andei um pouquinho, eu não vou ler esse não. Andei um pouquinho, estava no tornozelo, a água foi até no joelho, depois foi na cintura, no lombo, até chegar no lugar onde ele não dava mais pé. E Ezequiel, ele foi conduzido e ele obedeceu. Ele foi levado a um nível de profundidade. Se Ezequiel não tivesse ido e tivesse ficado à margem do rio, ele não teria visto as árvores abundantes em volta do rio. Ele não teria descoberto a revelação de que aquele rio sararia a nação. Olha como que o nível de intimidade de Ezequiel fez com que ele conhecesse os segredos, os mistérios que tinham ali revelados. Ele poderia ter ficado no raso. Deus, tenho certeza que iria continuar sarando a terra, Deus iria mover e agir. Mas Ezequiel, se não tivesse ido mergulhar, ele não conheceria o que o Senhor tinha para ele. Se por um lado, a obediência, ela gera mais intimidade com Deus, a desobediência, ela nos afasta da sua presença. Lá em Gênesis 3, a gente conhece aí o primeiro desobediente. Gênesis 3:8. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Adão e Eva tinham desobedecido a um comando de Deus. Deus tinha falado, não mexa ali, mas eles desobedeceram. E a desobediência fez com que eles se escondessem da voz do Senhor. Então, da mesma forma que a obediência,
ela atrai a presença, atrai a intimidade com o Senhor, a desobediência, ela nos afasta da intimidade com o Senhor. Jeremias se dispôs a ir à casa do Senhor. A casa do oleiro, né? Que simboliza a casa do Senhor. Ele teve uma reação ao comando do Senhor, à voz do Senhor. E você? Quando o Senhor te diz algo, você tem estado disposto a fazer? Você tem se disposto a estar na casa do Senhor? Seja como Jeremias, se disponha e vá. Se disponha e vá. Se disponha e vá. O problema é que muitas pessoas têm disposição para tudo, né? Tem disposição para passeios, para festas, para cinema. Tem disposição até para ficar em casa em tempos de pandemia. Mas na hora que é para ir para a casa do oleiro, meu Deus, ir para a casa do oleiro é muito difícil, tem que descer. A palavra do Senhor disse: desce e vá à casa do oleiro. Mas é tão difícil ir na casa do oleiro. Essa aqui eu já ouvi. E eu vou falar porque eu já ouvi. A pessoa falar assim: se eu não estiver passando mal, eu vou. Sério, já ouvi. Se eu não estiver passando mal, eu vou. Irmãos, entendemos, claro, que existe um protocolo de segurança em que, realmente, se você estiver com febre, estiver tossindo, estiver com algum sintoma, que você fique em casa. Mas a pessoa já está profetizando maldição sobre a vida dela. Quando ela diz: se eu não estiver passando mal, eu vou. Misericórdia. Misericórdia. Aí eu te pergunto, você não é assim, em nome de Jesus. Mas aí se eu chegasse para essa pessoa que falou dessa forma e falasse bem assim: aqui, fulano, eu tenho 20 mil reais para te dar. Vai lá em casa amanhã, de manhã, e pega. Pode ir lá amanhã de manhã e pegar seus 20 mil reais. Eu já até imagino a resposta. Seria mais ou menos assim: em nome de Jesus, eu vou. Não é assim? Em nome de Jesus, eu estarei lá 8 horas. Não, 10 para as 8 eu chego lá. Pode marcar. E vai. E vai. Não é verdade? E por que quando é para ir para a casa do oleiro, nós colocamos obstáculos, colocamos limitações e até mesmo já prevendo o futuro? Se eu estiver bem de saúde, se eu não estiver passando mal, eu vou. Misericórdia. Misericórdia. Será que você pode falar misericórdia? Jeremias desceu. E o que isso significa? Deus é acessível a todos aqueles que buscam ao Senhor. Deus é acessível a todos aqueles que buscam ao Senhor. E o que nós precisamos fazer é nos despir de toda a bagagem, de tudo que o mundo lança sobre nós. Nós temos que deixar de lado e descer
nesse versículo, ele significa se arrepender, se humilhar, para nós termos a presença do Pai. A presença do Pai. E ainda, o versículo ele continua, né? E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O nosso Senhor, além de nos proporcionar acesso direto à sua casa, Deus, ele está em todo tempo trabalhando em favor de nós. Deus está em todo tempo trabalhando em favor de nossas vidas. Isaías 64, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E quando nós observamos ou imaginamos, visualizamos o oleiro trabalhando ali junto às rodas, a roda, né? A roda do oleiro, nós podemos ver que é ele que vai determinar a velocidade da roda. E a roda, ela é determinada, a velocidade, ela é dirigida pelo pedal. E essa roda, ela não pode parar de rodar. Ela tem que ficar rodando. Enquanto isso, o oleiro está trabalhando. A roda está rodando e o oleiro trabalhando. Se a roda parar, o barro seca. E não dá, empena, aí acabou, aí já não tem mais como mexer. Então a roda, ela tem que estar rodando, ela tem que estar girando, ela tem que estar a todo momento de acordo com a necessidade ali do oleiro. Pé no pedal, controlando a velocidade, e mão no barro, moldando o vaso. Aí tem aquele crente Nutella, né? Ninguém conhece aqui crente Nutella, né? Crente Nutella, ele vai pegar e já vai ficar bem assim: ai, não estou aguentando não. Ai, Senhor, está apertando, está doendo, Deus. Até quando vai ser assim, Senhor? E a velocidade está lá, não pode parar, porque se parar vai estragar o vaso. E a velocidade está lá rodando, e está lá o crente Nutella: misericórdia, Deus, eu não estou aguentando não estou aguentando não, Senhor. Mas o que eu quero te dizer é que ao mesmo tempo que o pé aciona a velocidade, as mãos do Senhor estão sobre você. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida. As mãos do Senhor estão te moldando, estão trabalhando sobre você. Deus está perto. Deus está perto. E quanto mais Ele quer trabalhar em mim, quanto mais Ele se aproxima de mim, mais Ele está me cuidando, mais Ele está tratando, mais Ele está me amando, porque Ele me ama. Ele cuida. Josué 4:24 fala da mão do Senhor. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A mão do Senhor é forte, é a mão de amor, é a mão que cura, é a mão que restaura, é a mão que transforma. Coloca lá no Jeremias 18, versículo 4, por favor. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O interessante é que, ao contrário do que muitos pensam, não foi o oleiro que quebrou o vaso.
Não foi. Está escrito ali. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não quebrou esse vaso. O vaso se quebrou por si só. O vaso se quebrou porque a argila era ruim. O barro era ruim, não tinha uma qualidade boa. E por isso ele se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou. Em Jeremias 18, esse vaso a que Deus se refere é Israel. E eu queria que você colocasse lá ainda de 18, Jeremias 18, o versículo 15 e o 16. Esse vaso em que se referia ali Deus através dessa parábola era a casa de Israel. Uma argila ruim, um vaso que não suportou a mão do oleiro. E olha como que estava Israel naquela época. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem a sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Olha como que estava Israel. A casa de Israel tinha se esquecido de Deus. Ela não estava uma argila boa. Não era uma argila de qualidade. E eu quero te dizer que a argila boa, ela tem que aguentar o pedal. A argila boa tem que aguentar a mão do oleiro. Argila boa não pode quebrar. Você não foi feito para quebrar. Você não foi feito para quebrar. Você foi feito para suportar as ações de Deus sobre sua vida. Você foi feito para suportar as ações de Deus sobre a sua vida. Aí a gente volta lá no crente Nutella, né? Argila ruim. Ai, doeu. Parei. Deformou. Vaso deformou. Para tudo. Não estou aguentando. Não vou mais para a igreja. Não é assim? A irmã me chateou lá. Vou lá fazer o quê? O pastor me chamou a atenção. Misericórdia, não é de Deus não. Estou chateado. Não quero mais saber de ministério. Isso é argila de má qualidade. Sabe por quê? Vaso bom olha para a mão do oleiro e fala: pode continuar, está doendo, mas eu aguento, Senhor. Está doendo, mas me molda, Senhor. Eu quero ser um vaso novo na tua mão. Pode ir moldando, Pai. Eu sei que o teu amor é maior por mim, então pode colocar sua mão de misericórdia sobre mim. Vaso bom é assim. Vai, Senhor, continua, porque eu sei que no final o seu nome será glorificado. Pode continuar, Deus, porque o seu nome será glorificado. Depressão, angústia, crise, pandemia, traições, enfermidades, isso não vai quebrar você, porque você é argila de boa qualidade. Você é vaso bom. Será que você pode receber isso? Argila de boa qualidade. Argila de boa qualidade.
E ainda o texto continua falando: tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Sempre será conforme a vontade de Deus. Sempre será conforme a vontade de Deus. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Olhos de quem? De Deus, do oleiro. Sempre vai ser conforme a vontade dele. Mas pastora, eu não resisti, quebrei. Eu não aguentei. Isso aconteceu comigo e agora estou quebrado, o que eu faço? Pode acontecer também. Pode acontecer. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que talvez tenha se quebrado. Sabe onde o vaso se quebrou? Na mão do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Então tem jeito sim, tem jeito sim, porque você está na mão do oleiro. Deus juntou, modelou, fez tudo novo, um vaso novo. Juntou, modelou, fez tudo novo, um vaso novo. Eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe. O exato momento em que Jeremias chega à casa do oleiro. O oleiro é uma profissão muito antiga, né? Desde lá de antiguidade, né? E era muito comum naquela época existirem muitos oleiros, né? De qualidade até, imagino, né? E ele, acredito até mesmo que aquele próprio oleiro, ele já deveria ter até uma experiência grande, né? De fazer muitos vasos, né? De fazer grandes quantidades de vaso. E agora eu te pergunto, por que Jeremias chegou lá justamente na hora que o vaso se quebrou? Pensa comigo, naquele dia, aquele oleiro deve ter feito vários vasos, mas um se quebrou. Isso me lembra até aquela frase, né? Se você faz 1000 coisas certas e uma você faz errada, aí é o motivo para te condenarem, não é assim? Eu já ouvi isso já, lá em casa. Faço 1000 coisas certas, quando faço uma errada. Só que esse contexto ele não cabe aqui não, tá? Não cabe. Ele não funciona. Sabe por quê? Deus não levou Jeremias na casa do oleiro para mostrar um vaso quebrado. Deus levou Jeremias àquele lugar para ele ver o que o oleiro podia fazer sobre aquele vaso. Não é sobre o vaso, mas é sobre o oleiro. Não é sobre o vaso que se quebrou, mas é o oleiro que trabalha no vaso, é o oleiro que molda aquele vaso. É sobre o oleiro. Romanos 11, versículo 36. Deus, eu imagino que Deus essa noite está pegando cacos aqui. E está formando vasos novos. O oleiro está trabalhando na vida de algumas pessoas aqui esta noite. Está formando vasos novos. Romanos 11, 36 diz assim: porque dele
e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Não era pelo vaso destruído. Não. Mas sim a capacidade do oleiro de fazer de um caco um vaso novo. Segundo Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 9. Segundo Coríntios 4, do 7 ao 9, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Foi o texto que a irmã leu aqui na hora do louvor. Vasos de barro. É algo tão simples, né? Tão delicado. Se cair, pode quebrar. Não é assim? A ministração da dança ali, a Jéssica jogou um no chão e quebrou. Vaso de barro é assim. Pode quebrar. Mas há uma diferença. Nesses vasos de barros, nós, como vasos de barro, sabe por quê? Nós fomos escolhidos para ter um tesouro dentro de nós. Vaso de barro, né? Tão barato. Uma matéria que você vai ali, ó, no terreno ali da frente. Você pode pegar ali o barro, não vai ter custo. Pegar a terra. Uma roda, o oleiro vai ali, molhou, fez. Não é assim? Um produto barato, simples, que pode quebrar, mas que tem um tesouro dentro. E esse tesouro? Mas essa excelência não é para nós, é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. Porque esse tesouro que nós temos é a graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. A graça do Senhor, a salvação. Porque foi por mim, foi por você que Jesus se entregou e foi de graça. A graça da cruz. Esse tesouro está dentro de vasos de barro. Dentro de vasos de barro. E a palavra diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque temos o tesouro. Perplexos, mas não desanimados, porque temos o tesouro. Perseguidos, mas não desamparados, porque nós temos o tesouro. Abatidos, mas não destruídos, porque nós temos o tesouro de Deus. Nós temos Jesus, a graça que nos alcançou. Que contraste, né? Vaso de barro e tesouro. Vaso de barro do lado de fora e tesouro
dentro. E até fazemos a comparação, né? Do Velho Testamento, lá da visão de Jeremias, que fala de uma casa de Israel caída, esquecida, que já não via mais a Deus. Mas agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos novamente o vaso de barro. E nós podemos nos enxergar como esses vasos, vaso de barro. Só que agora, o vaso não é mais de uma argila ruim, mas o vaso, ele é forte. Porque ele aguenta, né? Ele, como é que fala aqui, ó? Abatidos, mas não destruídos. Pode ser abatido sim, mas não é destruído não, porque há o tesouro de Deus dentro de nós. Jesus Cristo. E isso é o que Deus tem colocado para nós. Através de Cristo. Quando nós encontramos a Cristo, nós somos a habitação do Espírito Santo. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos parte da natureza divina. E é por isso que podemos ser abatidos, mas nunca destruídos. Porque o tesouro está dentro de nós. 2 Coríntios 12, versículo 9. E eu queria até te convidar a ficar de pé, que nós já estamos encerrando, para ler esse versículo. Segunda Coríntios 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Fraquezas, vasos de barro, frágeis. Vasos de barro, frágeis. Mas a graça do Senhor, ela nos basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A cada dia, nós podemos ver o quanto nós somos frágeis e o quanto nós precisamos de Deus para preservar esse conteúdo que há dentro do vaso de barro. O valor não está no vaso que transporta, mas o valor é no tesouro que está dentro, no tesouro que nós carregamos. Que o Senhor seja glorificado sempre através de nossas vidas, através deste tesouro que nós carregamos todos os dias. Que a graça do Senhor se aperfeiçoe cada vez mais nas nossas fraquezas, nas nossas limitações.